A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aí de volta depois de um tempo parado, né? Eu estava meio adoentado, mas aí vamos retornar aí nosso trabalho, né? Esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia. Eu sou o pastor Marcos André e estamos aqui para passar mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical. E aqui hoje vai ser o vídeo da revista Betel Conectar, tá bom? O nosso vídeo aí de apoio, tá? Para a escola, essa aula, a aula de número 5, né? Da Escola Bíblica Dominical da revista Betel Conectar, tá bom? Uma revista para jovens, tá? E você que é professor de jovens pode aproveitar essa aula para montar o seu esboço, montar a sua aula, né? Fazer os seus preparativos aí. E você que é aluno também estiver aí também aprendendo, né? Seja muito bem-vindo. Quem sabe Deus não te levante aí também como professor da escola dominical, tá? Deixa Deus te usar, amém? Então vamos aí a esta aula, né? Quero lembrar aos irmãos que eu vou deixar aí na descrição, né, desse vídeo aí o link para essa aula que está lá no nosso blog, lá no Clube da Teologia, tá bom? Que é o blog que eu administro também, tá? E aqui vou deixar também o link para a aquisição do meu livro, O Maior Milagre de Jesus, e também vou deixar aí na descrição uma chave Pix para aqueles que quiserem fazer aí alguma oferta, né? Graças a Deus aí a gente vai poder, a partir do mês que vem, já dar uma melhorada nos nossos conteúdos, porque alguns irmãos ajudaram lá no, no blog, né, no Clube da Teologia, fizeram ofertas, né? E aí esse apoio aí tá dando essa força pra gente, tá? Não vou precisar mais ficar tirando o dinheiro aí do orçamento familiar, né? Bom, então vamos aí, né, a nossa aula. E o tema dessa lição, que é a de número 5 da revista Betel Conectar, o tema dessa lição é Exercendo o Ministério, tá? Esse aqui é o tema, e o versículo do dia, né, 1 Timóteo 4,15, tá? E aqui nós vamos falar de como é que é exercer o ministério, né, que Deus nos chamou. Bom, então vamos na introdução, e aí nós vamos já começar a nossa aula, porque eu separei alguns pontos aqui que vale a pena ser abordados, né? Bom, na introdução, separei a parte que diz aí, ó, Deus confiou a cada um de nós um ministério e nos agraciou com dons, né? Então, a ideia aqui, você que é professor, né, e você que é aluno também, a ideia é que cada pessoa, cada irmão em Cristo, cada um de nós, temos um ministério de Deus na nossa vida. Deus tem um objetivo para cada um de nós. Deus não chamou você só para você ser convertido e você ficar na igreja somente sem fazer nada, né? A ideia não é essa, porque o próprio Senhor sabe que a partir do momento que alguém não faz nada, a pessoa que não faz nada não serve para nada, né? E Deus não chamou pessoas para não servir para nada. Deus chamou pessoas para uma obra. Quando está ali, quando ele fala, né, para os discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho, não era só para os 12, né? Era para toda a igreja, é a grande comissão, tá bom? Então todos nós, né, você que é aluno hoje, não tem cargo nenhum na igreja, tá? Mas provavelmente você em algum momento você vai ter uma função a exercer, talvez você já tenha um chamado, talvez Deus já esteja te chamando e você ainda não tomou a decisão, né? Então existem várias possibilidades aí, e com certeza essa aula é para todos os irmãos, tá? Bom, continuando, né, nessa aula, o primeiro tópico ele tem o tema o que é ministério, tá? Ele vai falar sobre, né, o termo grego aí pelo qual existe, né, a palavra ministério aí, né? Os obreiros, né, os primeiros que foram chamados, foi usado o termo ali no grego, né, diaconia, né? São os primeiros diáconos, né? Que significa serviço. Aí na apresentação desse tópico fala bem sobre isso. Mas vamos ao primeiro subtópico, que aí ali eu separei alguma coisa para a gente meditar aqui. 1.1, né, que é o primeiro subtópico, o título dele é Ministérios Específicos, tá? E aqui vai falar de alguns ministérios específicos. E aqui eu separei a parte que ele diz aí, ó, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, aqui, objetivando o aperfeiçoamento dos santos. Aqui está falando chamar, né? Deus chamou alguns, né?
Ele deu à igreja alguns apóstolos, profetas, evangelistas, tá? Por que ele fez isso? Por que ele chamou alguns com ministérios específicos no meio do povo de Deus? A ideia é exatamente que os pudessem edificar a igreja. Esses seriam os responsáveis pelo aperfeiçoamento do povo, né? Essa aqui é a ideia. Por isso que Deus faz esse chamado para alguns irmãos. Por quê? Sempre no meio do povo de Deus tem aqueles, né, que Deus vai fazer com que eles estudem mais, que eles se dediquem mais, tá? Esses aí são os obreiros. Por que Deus faz isso? Para que todo o povo siga esses líderes, né? Por isso Deus levanta esses líderes para que todo o povo sigam eles. E através desses líderes, Deus levante no meio do povo que segue eles outros líderes. Então são líderes produzindo líderes, né? Olha que interessante. Assim que o reino de Deus cresce. A partir do momento que eu sou um obreiro, eu, por exemplo, sou um pastor, estou aqui nesse vídeo aqui preparando professores para a escola dominical. Eu, como líder, estou preparando outros líderes, tá? Você que está aí ouvindo, você que é professor, vai, em um dado momento da sua carreira, você vai ajudar a preparar outros para esse ministério. E assim vai, né? O reino de Deus vai crescendo. Essa é a ideia, né? É o aperfeiçoamento dos santos, tá bom? Isso aqui é bom ensinar, né? Deixar a classe apercebida disso. Bom, aqui separei também a parte que diz assim, ó: passamos por uma época em que pessoas se autodenominam ministros e homens de Deus, mas pelas Escrituras o comissionamento para o santo ministério é uma prerrogativa divina, né? Então a época de hoje é exatamente isso. Não sei se os irmãos ficaram sabendo recentemente, tá? Teve pastores aí sendo mortos a tiros, né? Porque não quis pagar uma conta de um trabalho que foi feito na igreja, tá? Então você vê que são coisas sem necessidade que está acontecendo no meio da igreja, tá? Eu não sei se o irmão estava certo ou estava errado, tá? Mas uma coisa eu sei: se o ministério, né, se não foi perseguição, se não foi nada do governo contra aquele povo de Deus, aquela igreja, tá? Se a pessoa tinha ali certas acusações que fizeram com que outros viessem ali vir contra aquela igreja, muito disso está acontecendo hoje, tá? Muitos homens que se dizem homens de Deus não são, na verdade. E aí a gente vê pessoas envolvidas em escândalos, tá? A gente vê pessoas envolvidas em picaretagem, né? Usando falso testemunho, pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro, igrejas, né, sendo usadas de fachada para lavagem de dinheiro. Isso está acontecendo bem agora mesmo. Então a gente tem que fazer, você que é homem de Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui, tá? Presta atenção no que eu vou falar. O problema não são os corruptos em si no meio da igreja. O problema é aqueles que sabem o que é o certo a fazer e têm a mente de Cristo. Eu e você precisamos, tá? Eu e você precisamos, nós que temos a mente de Cristo, precisamos tomar uma posição contra essas coisas, tá? Se a gente sabe do que é o certo a fazer e não toma nenhuma atitude, então a gente incorre no erro também, né? Então, se você que é professor, irmãos, alerte o povo quanto a isso, tá? E lute contra isso no meio da igreja. Continuando aí, 1.2, o título desse subtópico é: existe diversidade de ministérios, tá? Aqui eu separei a parte que diz aqui, ó: é bom salientar que o servo responsável em exercer um trabalho para Deus precisa se preparar diligentemente para manejar bem a palavra da verdade. Isso aqui é o óbvio, né? É o óbvio. Aqui é o seguinte, tá? Se você que é do ministério, ou que vai ser do ministério,
Se você não souber manejar bem a palavra de Deus, irmão, como é que você vai liderar outros e preparar outras pessoas? Lembra o que eu falei agora há pouco? Né? Temos que preparar outros líderes. Como que eu vou preparar outros líderes se eu não tiver exemplo para dar para outros líderes? Tá? Aqui estamos falando, tá, de manejar bem a palavra da verdade. Porque não vai existir ministério se daqui a um tempo os ministros não souberem Bíblia, não conhecerem a palavra de Deus. E para a tristeza do Evangelho, para a tristeza do Espírito Santo, infelizmente, hoje já, agora, tem pastores que não conhecem a palavra de Deus. E pastores dirigindo igrejas. Então, é necessário combater isso. É necessário combater. Existe o evangelho, né, que se prega muito na atualidade, é o da autoajuda, né, que basta a pessoa ser basta o homem de Deus ali, o pregador ser um excelente comunicador, não precisa nem conhecer muito Bíblia. Se ele souber comunicar, né, tiver presença de palco, usar palavras de efeito, ele vai fazer sucesso. Então, os homens de Deus, você, professor da escola dominical, não pode estar preso a sucesso, né? Querer o sucesso. Ah, não, eu quero ser um homem de Deus de sucesso. Não, o teu foco não pode ser esse. O teu foco tem que ser que a igreja de Cristo tenha sucesso. Aí sim, você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Você não pode objetivar o teu sucesso. Eu não posso querer que eu faça sucesso. Eu quero que o reino de Deus faça sucesso. Eu quero que a igreja de Cristo que cresça. Tá? João Batista falou assim, que ele cresça e eu diminua. Não foi o que o João Batista falou? Porque o ministério que estava no momento era o do Filho de Deus. E agora, o ministério que está no momento agora é da igreja de Cristo. O nosso Senhor subiu ao céu, está à destra do Pai. A igreja de Cristo está na terra. O Espírito Santo está, né, fazendo a obra. Então importa que a igreja, o ministério da igreja cresça. E como que ela vai crescer? Se o nome de Cristo for pregado. Se o nome de Jesus crescer, né? Não for usado, sendo banalizado como está sendo por aí. Se nós tratarmos com respeito e nós engrandecermos a igreja do Senhor, nós vamos fazer com que o evangelho tenha sucesso. E aí nós vamos estar cumprindo a vontade de Deus. Amém? Pense nisso aí, meu irmão. Continuando, o tópico 2. Aqui tem tópico 2, o título é As responsabilidades no ministério. No 2.1, achei até um erro aqui agora, depois eu vou corrigir ao final do vídeo, né, lá no blog. No 2.1, o título é Primando pelo Progresso, Ensino, Aprendizagem. Tá? Então aqui vamos nesse tópico 1, subtópico 2.1, separei a parte que diz aí, ó, a leitura deve fazer parte da vida de todo aquele que se dedica ao ensino. Tá? Então aqui é o seguinte, uma das coisas para que o ministério na sua vida cresça, né, conforme a vontade de Deus, é que você tenha conhecimento da Bíblia. Agora, não é só conhecimento, né, ter conhecimento da Bíblia você não vai adquirir em videoaulas, por exemplo. Aqui eu estou dando, né, uma ajuda para a sua aula dominical. Mas o conhecimento que você deve buscar é na leitura da palavra de Deus. Tá? E para você que é professor, não digo só leitura da palavra de Deus, não. Eu digo ainda mais, devore livros, irmão. Devore jornais. Devore conteúdos, né? Faça isso. E aqui, em nome do Senhor Jesus, eu peço aos irmãos que têm uma obra de Deus na sua vida, saia dessa vida de TikTok e YouTube e essas coisas. Né? Isso aí é uma bestialidade, infelizmente, é o que está acontecendo, deixando as pessoas mais, não sei, mais tolas. Deve ser isso a palavra correta, eu não sei, porque as pessoas estão presas a isso. A juventude hoje não sabe, muitos não sabem o que é ler um livro, né? Muitos
gastam o tempo todo nessas redes sociais, não adquirem nenhuma leitura, já que gosta de rede social, então lê por e-book, mas nem isso fazem, né? Então esse está sendo um problema atual. E esse problema está entrando nas igrejas. Eu estou falando aqui a verdade. Digo a verdade, em Cristo não minto. Esse problema está entrando hoje nas igrejas. Jovens do nosso tempo, né, essa aula é para jovens, e jovens do nosso tempo não se dedicam à leitura. Jovens do nosso tempo, tão dedicados às redes, às mídias sociais, não lê nem sequer um e-book. E aí esse está sendo um grande problema. Porque o conteúdo da palavra de Deus está impresso, está redigido, né? Está em forma de livro. Então temos que ler. Tá? Isso aqui soa quase como um desabafo, né? Mas temos que se dedicar a isso aí. Aqui, olha que ele usa a palavra, o apóstolo Paulo usa a palavra, quando fala de dons, sobre o dom de ensinar, ele usa a palavra dedicação, que haja dedicação. E aqui é a grande realidade. Para quem ensina, né, você que é professor, para quem ensina, você só vai conseguir exercer esse ministério se você se dedicar ao ensino. E não tem como você ensinar bem se você não aprender direito. Então, a sua dedicação está no ato de aprender, ler, estudar, meditar, examinar a palavra, conferir, bater texto com texto, conferir em outro. Atualmente, eu não vou virar a câmera aqui agora, mas eu ainda não estou com um equipamento adequado, mas eu tenho vários livros aqui. A Bíblia que eu estou lendo no momento é essa daqui, deixa eu pegar para os irmãos. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, né? Não sei se dá, não dá nem para ler porque ela já está desbotada aqui. É um excelente conteúdo, é uma Bíblia católica. Para você que é ministro, né, que gosta de estudar, tá? Isso aqui é excelente. Você lê e você confere com alguns textos, tá? Eu uso ela como chamado livro de cabeceira. Todo dia eu leio uma parte dela. Eu sei que aqui tem os livros apócrifos. Eu vou ler também, como eu já li, vou ler de novo, livros apócrifos, que são excelentes para a gente poder aprender algo mais sobre o período histórico, tá? Você que é professor, ministro de Deus, você tem a habilidade de aprender sem ser influenciado, né? Bom, continuando aí, né? Vamos passando aí esse tópico. Aqui ele falou também que o ensino tem por objetivo criar raízes doutrinárias nos santos, né? Isso aqui é interessante, quer dizer que a raiz é aquela parte da planta que ela tira, né, os nutrientes ali, a água da terra, e ela alimenta toda a árvore, né? Então esse aqui, o ensino, ele tem o objetivo de criar raízes doutrinárias, né? Aonde o servo de Cristo, o ministro de Deus, ele vai aprender, né? Ele vai se sustentar o seu ministério pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento das doutrinas, tá bom? Ó, continuando aí, 2.2, o subtópico 2.2 tem como título Usando o dom de Deus com autoridade, tá? E aqui separei essa parte que diz assim, ó, não podemos confundir autoridade com autoritarismo, tá? Sobre isso aqui eu comento o seguinte: o que é autoridade e o que é autoritarismo? Eu vou falar em umas palavras minhas mesmo, tá? Eu não consultei o dicionário para falar o que eu vou dizer aqui. Autoridade é aquilo que as pessoas nos atribuem. A gente só tem autoridade porque as pessoas nos atribuem autoridade. Vê o caso de Jesus. As pessoas falavam, né, que ele fala como quem tem autoridade. Então as pessoas viam em Jesus autoridade. Jesus, ele não era fariseu, ele não era, né, ele não era mestre ali, assim, né, formado nas escolas rabínicas, tá? Mas todo mundo chamava ele de mestre. Os irmãos repararam isso na Bíblia quando leram? Todo mundo chamava ele de mestre. Até os fariseus falavam com ele com maior respeito, como mestre. Falavam Rabone, né? Falavam mestre. Então, porque ele falava como quem tem autoridade. Entendeu? Então, isso é autoridade, é quando as pessoas te atribuem
uma certa liderança. Atribui a você, né, algo diferente, algo especial. Então, a gente vê aqui, ó, a gente não podemos confundir autoridade com autoritarismo. Você exerça autoridade, tá? O que vem a ser o autoritarismo? É quando você se impõe, né? Você se impõe e cobra e exige e por força, né? Respeito e tudo mais, que se cumpra as suas ordens, essas coisas, isso aí é autoritarismo, tá? Quando você se coloca acima, tá? Pela força, aí é autoritarismo. A autoridade não é pela força, né? A autoridade é pela posição. Ou a pessoa já está naturalmente na posição, né, de autoridade, ou a pessoa é apontada pelos outros como tendo autoridade em certo assunto, né? Já viu a situação em que fulano é autoridade em tal área, porque ele se coloca como uma pessoa de conhecimento em tal área, então, portanto, as pessoas atribuem a ele autoridade, né? Então isso aqui é importante. Aqui diz, ó, usando o dom de Deus com autoridade. Então, você tem um dom de Deus, um talento, né, que o Senhor te deu, um dom, tá? Você usa isso com autoridade. Como? Né? Exercendo numa posição, tá? Sem que você precise exigir, mas você realmente mostrando que você é a pessoa qualificada por Deus para fazer exercer esse dom, tá bom? Então isso é exercer com autoridade. Aqui a gente vê, infelizmente a gente vai ver obreiros que não tem nem mais capacidade de expulsar um inimigo no nome do Senhor Jesus, porque não sabe mais exercer autoridade. Bom, continuando aí, no tópico 3, o título é Vivendo em Constante Consagração. O 3.1, exercendo o ministério com uma vida de oração. Aqui coloca o exemplo de Jesus, né, lá na angústia dele, no Getsemane, né, em que ele estava orando. O exemplo de Paulo, quando estava orando. A ideia aqui é mostrar, como é importante a gente exercer uma vida de oração. Nós falamos da palavra e tem também a outra parte, que é a oração. São as duas devoções importantíssimas no Evangelho. A palavra e a vida de oração. Vida na palavra e vida de oração. São importantíssimos. E muitos não exercem mais. Obreiros não exercem. Pastores não fazem mais isso, né? Isso aí está acontecendo nesse momento, né? Bom, aqui separei também essa parte que diz assim, ó. Tenhamos como prioridade estar em comunhão com Deus. Aqui é o seguinte, irmãos. Os exemplos que eu apontei para os irmãos aqui, que a lição mostra, né, de Jesus no momento da aflição, Paulo ali quando estava preso, né, próximo à meia-noite ali orando. Bom, ali esses são momentos em que os servos, que Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo estão num momento de aflição. Mas tão importante quanto isso, né, é a gente exercer a vida de oração, essa vida de comunhão com Deus através da oração, exercer isso quando não estamos passando os momentos de aflição. É um momento que você também está tranquilo, um momento em que está em paz a tua vida. Por quê? Porque são nesses momentos em que a gente relaxa. É esse momento em que o servo de Cristo muitas vezes fica tranquilo, não ora, deixa de ler a Bíblia, né? Deixa de vigiar, e aí o que acontece? Tá? Depois não tem força. Nós não podemos ficar... Aí a gente deixa para orar só quando está no momento de aflição, né? Não podemos ficar movidos somente à aflição, somente à prova e luta, né? Temos que ser, em todo tempo, temos que estar orando. Em todo tempo temos que estar em comunhão com Deus. Esse aqui é um grande ensinamento, tá? Passa isso para os alunos. E você que é aluno, pegue isso para a sua vida, tá bom? Bom, o 3.3, quer dizer, 3.2, né? A importância do estudo da palavra. Isso aqui dispensa comentários, né? Vou ler aqui uma parte que eu separei, que eu acho interessante. Mesmo quando estava preso, um de seus pedidos a Timóteo foi que lhe trouxesse os livros, né? Paulo pede para Timóteo que traz os livros, principalmente os pergaminhos. Como é que alguém que está
ele mesmo atesta que ele ia ser condenado, ele já tinha sido revelado. Como é que uma pessoa, nessa situação, nessas condições, pede os livros, pede para ele continuar estudando, né? O que é isso? Paulo sabia de uma coisa que é importante hoje eu e você saber. Ele sabia a importância do exemplo. Ele sabia a importância da continuidade da obra. Ou seja, ele entendeu que a obra não ia parar nele, ela ia prosseguir através de Tito, através de Timóteo, através de Apolo, através de João Marcos, através de Lucas, através de Barnabé. Ele sabia que a obra ia continuar. E depois deles ia vir outros. Paulo sabia de tudo isso, o Espírito Santo tinha revelado, né? Então, ele sabendo disso, ele entendeu que os ministros, ele inclusive sendo um, deveriam dar o exemplo e preparar outros ministros. É assim que funciona. Eu tenho essa consciência que se Jesus tardar mais 50 anos, tardar mais 100 anos, o evangelho vai continuar. A obra vai continuar. Eu tenho que preparar outros ministros, eu tenho que preparar professores, e não preparar, não é para ter competição aqui. Eu tenho que preparar professores para ser melhores do que eu, para falarem com mais autoridade do que eu falo, para terem mais seguidores no YouTube do que eu. Essa é a ideia, né? Amém, irmãos? Então isso aqui é importantíssimo a gente saber, tá? Já encerrando aqui então, a aula, o vídeo é curto, né? Não é um vídeo longo, para não enfadar os irmãos, tá? E em cada subtópico aí você pega uma parte que é importante, e aí você lendo, pode usar como base o que eu estou falando, você vai ver que o Espírito Santo vai te iluminando aí, e você vai pegando outras coisas importantes para falar, né? Separei também essa parte que diz aí, outros nem sequer tem como livro de cabeceira. Aqui está falando da Bíblia, que tem obreiros que não leram toda a Bíblia. Tem jovens que nunca leram a Bíblia toda. E outros que não têm a Bíblia como livro de cabeceira. Olha que coisa terrível. O que é o livro? A ideia do livro de cabeceira. A ideia do livro de cabeceira não é só um livro para você ler quando vai dormir. É um livro, algo que você vai ler todo dia. Tá? É assim, adquira uma disciplina de estudo. Eu tenho anotado na minha agenda todo dia para a leitura da palavra. Todo dia eu separo 2 capítulos da Bíblia para ler. Eu sei que com 2 capítulos eu não vou ler ela no ano inteiro, tá escado eu não ler ela toda. Mas eu vou fechar ela com um pouco mais de um ano, eu vou fechar ela toda. Então, a gente vai, assim, adquirindo um hábito da leitura diária. A Bíblia é como um alimento, todo dia você tem que se alimentar, né? Então, diariamente você tem que ler. Amém, irmãos? Tá? Isso aí foi o nosso vídeo, né? Vou ler essa conclusão aqui. A conclusão diz assim, ó: Deus nos confiou um ministério a desempenhar, mas espera que nos aperfeiçoemos a cada dia para que estejamos sempre preparados para os tempos trabalhosos. Ou seja, se hoje está tranquilo, que os irmãos estejam preparados para os dias mais difíceis, tá? Vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás não tinha pandemia. Aí o que eles tinham que ter feito, os obreiros? Se preparar para os dias trabalhosos. Aí veio os dias trabalhosos, a pandemia, atingiu. O que aconteceu? Muitas igrejas se esvaziou. Muitos irmãos ficaram em casa. E em casa muito crente não lê Bíblia. Em casa muito crente fica na Netflix, não olha nada de... Em casa tem crente que fica gravando TikTok o dia todo. Em casa tem crente que coloca a vida pessoal dele todinha na internet, né? E não lê a palavra de Deus. E não ora, né? Então aí isso a gente sofreu muito. A igreja de Cristo sofreu bastante com isso aí. Quantas igrejas vaziaram? Teve ministérios que fechou, né? Mas em nome de Jesus, graças a Deus, estamos apercebidos disso aí. Estamos atentos. Amém? E eu quero deixar isso aqui, né? Esse vídeo aqui para os irmãos preparar a sua aula. Uma aula de qualidade. Não faça, irmão, de qualquer jeito. Você, professor, faça uma aula de qualidade, com excelência. Estude esse canal aqui, leia lá o blog, né? Tem mais, né? Leia lá no meu blog, vai em outros canais,
faça uma aula de excelência para os obreiros, né? Para os jovens, tá bom? Isso aqui é para a meditação dos irmãos. Bom, então vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Amém? Obrigado por ter assistido até aqui. Dá o seu like aí no vídeo, né, para ajudar a divulgar mais aí o canal, tá? Você que quiser também contribuir para esse canal, vou deixar o número aí da chave Pix, que é o meu telefone. Pode contribuir lá, quiser falar comigo, coloquei lá, né? E a gente vai ficar muito agradecido aí, né, pela vida do irmão. Deus abençoe a tua vida, uma boa aula, tá? E uma boa semana toda. A paz de Cristo.